Estamos aqui hoje para a última da primeira temporada de lives da Duenf, intitulada Recursos Naturais e Luta por Justiça Social. Nós estamos aqui com José Maria Rangel, representando a Federação Única dos Petroleiros. Bom dia aí, o Ricardo, o nosso Frei, o Vander, o Ari e a todos aqueles que nos assistem. A gente, ouvindo aqui atentamente as exposições do Frei e do Ari, a gente fica pensando como que um país tão rico, né, ele se torna um país com uma desigualdade social tão brutal como é a que acontece no Brasil. Isso vem de longa data. Então, acho que esse é um debate que a cada dia que passa a sociedade brasileira tem que se apropriar dele. Não é fácil para a gente fazer esse debate. Nós vivemos um momento, eu diria que muito ingrato, né? No sentido de que esse governo que aí está, ele tem conseguido sensibilizar, através principalmente das fake news, uma parcela significativa da sociedade. Eu ontem estava vendo a declaração dele sobre o Fundeb e é impressionante a cara de pau, né? Dizer que foi graças a ele que o Fundeb foi aprovado, graças a ele que vão ter mais recursos para a educação. Então, é uma luta que não é fácil, né? Eu estou concluindo a leitura do livro Os Engenheiros do Caos e demonstra claramente como que as redes sociais estão sendo usadas para disseminar o mal, tá? Algo que deveria ser tão bom, né, para a gente ter informação rápida, informação confiável, elas estão sendo disseminadas para principalmente nos processos eleitorais em países importantes, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu, por exemplo, na discussão do Brexit lá na Inglaterra, no Brasil. Então, não é fácil a nossa tarefa, mas, como eu costumo dizer, se fosse fácil, talvez não fosse para a gente resolver. Quero aqui também me solidarizar com as mais de 80 mil famílias que perderam os seus entes queridos por conta desse vírus maldito que aí está, e desejar uma recuperação àqueles que estão ainda infectados. Tá? Eu fui coordenador da Federação Única dos Petroleiros até 2 semanas atrás, estava licenciado e o meu mandato foi concluído, e hoje eu sou diretor licenciado do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. E aí eu quero, só assim, para a gente abrir a discussão, quer dizer, como é que a gente consegue, e a gente vê um processo histórico podemos até falar de escravidão, né? que o nosso país ele vem sofrendo, quando você tem um país, como eu falei, com tantas riquezas e que é o 79º país em DH no mundo, certo? Quando você pega o índice Gini, que mede a desigualdade social, o Brasil ele hoje está entre os 10 países mais desiguais do mundo. E tem entre os 10 mais desiguais, os 9 que acompanham o Brasil nessa trágica estatística, eles são da África do Sul, da África, do continente africano. Quer dizer, então, é muito ruim para a gente estar num país onde tem tantas riquezas que nós temos a capacidade de desenvolver o nosso país, de gerar, como o próprio termo diz, né, a justiça social, que é a igualdade de direitos, a solidariedade coletiva, você, eu diria que equilibrar a economia com o social, e a gente não consegue fazer isso. Se a gente parar para analisar, quer dizer, todas as outras riquezas
que o Brasil teve, né? Eu posso citar aqui o ouro, o café e agora o petróleo, tá? A gente fica patinando e não consegue fazer com que isso seja distribuído igualmente para a sociedade. E o resultado disso é o quê? É que 1/3 de todas as riquezas do nosso país estão na mão dos 1% mais ricos do Brasil, né? De uma elite que, para explorar os recursos naturais, ela simplesmente trabalha com o processo de mão de obra escrava. E para aqueles que estão nos assistindo, pô, Zé Maria, mas você está exagerando, nós estamos no pleno século XXI. Ora, o que são, para onde nós estamos caminhando com as reformas que foram, se é que a gente pode chamar isso de reforma, porque quando a gente fala em reforma, a gente pensa em coisa boa, né? Você vai reformar um carro, vai reformar uma casa, vai reformar uma roupa, você vai melhorar, né? Então, não são nem reformas, são deformas que foram aprovadas pelo atual governo e também que já vieram no rastro do golpe de Estado que foi dado no país. Você precarizou a relação de trabalho, você mudou a legislação previdenciária, você possibilita a terceirização de todas as atividades. Quer dizer, então o Brasil hoje é um país com milhões de desempregados, né? Mais de 18 milhões, sem contar aqueles desalentados. Como que você vai alcançar um nível de, eu diria, de justiça social no país? Quer dizer, quando nós temos, e aí entro especificamente na discussão do petróleo, quer dizer, quando nós descobrimos o pré-sal, em 2007, ali, como foi dito na época pelo presidente Lula, era o nosso passaporte para o futuro. Era o Brasil pensar grande, pensar como outras nações fizeram. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da Noruega, o que era a Noruega até descobrir o petróleo? Era um país como outro qualquer. Descobriu o petróleo, tiveram a sabedoria de se apropriar dessa riqueza e distribuir essa riqueza para a população. E como é que se faz isso? A Noruega tem um fundo soberano, vou dar alguns exemplos. A Noruega tem um fundo soberano, que é como se fosse uma poupança, de quase $1 trilhão. Isso significa dizer que gerações, gerações e gerações de noruegueses e norueguesas vão usufruir dos recursos do petróleo. A Noruega teve a capacidade de desenvolver toda uma indústria que orbita em torno do petróleo, certo? E passar a ser referência mundial em máquinas e equipamentos, e até tecnologia e engenharia no setor de petróleo. Eu tive a oportunidade de visitar a Noruega por 2 vezes e fui visitar uma refinaria numa cidadezinha chamada Mongstad. E muito longe a cidade era muito longe da capital norueguesa, de Oslo, e da Macaé, né, da Noruega, que é Stavanger. E aquilo me chamou a atenção. Eu virei para um dirigente sindical norueguês que estava assessorando a gente na visita e perguntei: rapaz, por que vocês construíram essa refinaria tão longe das áreas de produção? E aí a resposta dele foi simples e grossa. Falou: amigo, olha só, foi identificado pelo governo norueguês que essa região era uma das regiões mais pobres do país. Então, foi-se instalada a refinaria aqui para desenvolver essa região. Não importa quanto você vai gastar com duto, com transporte, a refinaria foi instalada aqui para desenvolver essa região, para tentar equilibrar, né, o padrão de vida do povo norueguês. E não é por acaso que é o melhor IDH do planeta, certo? Então, a Noruega é um exemplo de como você transforma os recursos naturais
na busca da justiça social. A Coreia do Sul é um outro exemplo. A Coreia do Sul é um país que tem pouquíssimo petróleo, mas que tem a maior indústria naval do planeta, porque eles tiveram a capacidade de ver que o setor de petróleo e gás, quer dizer, por mais que a gente ainda, e todo mundo procura, né, novas fontes de energia mais limpas, né, o petróleo será ainda por muitos e muitos anos a principal matriz energética do planeta. As pessoas têm que ter claro isso. Quando eu vejo algumas pessoas falam assim, e aqueles que querem entregar, que querem vender as riquezas naturais a preço de banana, o discurso deles é assim, os carros elétricos estão aí, os carros... Amigo, você produz 1 milhão de carros elétricos por ano no planeta. 1 milhão. Só de veículos leves circulando no mundo, nós temos 1 bilhão de veículos. Ou seja, nós estamos falando de bilhão para milhão. É algo muito diferente. Então, até o petróleo deixar de ser a principal matriz energética do planeta vai demorar muito tempo. E vamos lembrar, vamos combinar que o petróleo ele não está presente só nos combustíveis, não. Em mais de 3 mil produtos você tem petróleo. Então, é um motivo, sim, de cobiça, é motivo das principais guerras que acontecem no nosso planeta, e por isso que, quando a gente descobre o pré-sal, a primeira ideia que vem é você buscar os bons exemplos. E aí, não só o governo federal à época, como também nós, do movimento sindical, nós fomos à Noruega, ver como é que funciona, como é que era o Fundo Soberano, como é que você desenvolvia a indústria, como é que você fazia com que o petróleo gerasse emprego, gerasse renda, tecnologia, né? E aplicamos isso aqui, obviamente, que na visão do movimento sindical, e a gente fala isso até hoje com o ex-presidente Lula, não foi aquilo dos nossos sonhos, mas a lei da partilha era um baita avanço. É um baita avanço. Você transformava os recursos do petróleo em recursos destinados à educação, que eram 75%, você destinava 25% para a saúde, você tinha um processo de que a Petrobras seria a única operadora de todos os campos do pré-sal e que, miseravelmente, ela teria 30% de cada campo. E o que significa dizer isso? Significa dizer que ela, sendo operadora única, é ela que ia determinar o ritmo da produção aos interesses do Estado brasileiro para evitar exploração predatória. Ela, sendo operadora única, ela que ia determinar as encomendas, as compras, poderiam... E isso era atrelado a uma política que nós chamávamos de conteúdo local, para incentivar a indústria nacional. E não foi por acaso que, nesse período, quer dizer, o nosso centro de pesquisa, o CENPES, que fica no Rio de Janeiro, virou referência mundial em termos de engenharia do petróleo. Tá? O que nós estamos produzindo, quer dizer, a camada do pré-sal era algo extremamente desconhecido de todo o setor de óleo e gás do mundo. E a Petrobras, com a sua tecnologia, com a capacidade de seus profissionais próprios e terceiros, ela conseguiu botar óleo para fora com 7 anos. Com 7 anos. Então, nós sonhamos em ver um país que, de fato, utilizasse esses recursos em benefício da população. Lamentavelmente, isso hoje está indo por terra. Nós estamos perdendo tudo isso, porque com o falso debate, a falsa discussão de se combater a corrupção, né, que é uma pauta que eu tenho certeza que é minha, que é do Ricardo, que é do Ari, que é do Frei, é uma pauta que é de toda a sociedade, mas você não pode querer combater a corrupção destruindo uma empresa
e aquelas que prestam serviço para ela. E foi isso que a Operação Lava Jato fez. Se a gente for avaliar e analisar o que é a Operação Lava Jato e os procuradores de Curitiba, eles são a maior organização criminosa desse país. E isso tem ficado demonstrado a cada nova revelação, a cooperação que eles fizeram com o FBI lá dos Estados Unidos, né? O sucateamento, não, a quebradeira das nossas grandes construtoras. Não tenho aqui procuração para defender Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, UTC, nenhuma delas. Agora, você não pode pegar e destruir essas empresas pelo combate à corrupção. Tá? Se a gente pegar e voltar de novo ao exemplo da Coreia do Sul, quer dizer, a presidenta sul-coreana foi denunciada por corrupção junto à Samsung. E nós não vimos uma destruição da Samsung. Né? Prendeu-se, a presidenta perdeu o cargo, o presidente da Samsung foi preso, mas a empresa continuou funcionando. Aqui no Brasil, não se teve a capacidade nem de se fazer um acordo de leniência com as empresas. Simplesmente elas sucumbiram. Hoje você não tem uma grande construtora capaz de impulsionar a engenharia do nosso país. A engenharia do nosso país é isso que está aí. Ó. É uma engenharia que não consegue nem fazer respirador para enfrentar a crise do coronavírus. Certo? É uma engenharia que, quando teve a crise, não tinha álcool gel e álcool 70 para todo mundo. É isso que o parque industrial do nosso país se transformou a partir dessa operação criminosa chamada Operação Lava Jato. Então, nós temos que denunciar isso e deixar claro. Quer dizer, falar que a corrupção é que levou a Petrobras à situação que está é mentiroso. Vejam vocês, como eu já afirmei, quer dizer, toda e qualquer corrupção ela tem que ser combatida. Mas quando a gente pega os números daquilo que foi desviado, daquilo que foi desviado por profissionais de carreira na Petrobras, e que foi cravado no balanço da Petrobras, atestado pela consultoria Pricewaterhouse, ela atestou que de 2004 a 2014 foram desviados dos cofres da Petrobras 6 bilhões de reais. Então, isso está no balanço da Petrobras. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. Para mim, para todo mundo, eu não tenho noção de que é 6 bilhões de reais. Não tem noção. Agora, quando você pega, nesse mesmo período, 2004 a 2014, e vê o faturamento da Petrobras, quanto que a nossa empresa faturou, a Petrobras faturou 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. Ou seja, nós estamos dizendo, né, que 0,05% quebrou uma empresa, do faturamento dela quebrou uma empresa. Isso é de uma ignorância enorme. A matemática não permite isso. Só que esse discurso foi vendido pelos engenheiros do caos, a mídia bateu nisso o tempo todo e a população, de uma certa forma, comprou esse discurso. Que a Petrobras era uma empresa corrupta, que ali só trabalhava ladrão, e por mais que a gente fizesse o debate com a sociedade, buscasse esclarecer que o que estava em jogo e o que ainda está em jogo é o pré-sal brasileiro, foi um debate bastante difícil. Difícil, mas que nós enfrentamos e fizemos a luta como tinha que ser feita em todos os espaços que poderíamos lutar. Fizemos a luta no parlamento, fizemos a luta nas ruas, fizemos a luta na rede social. E se não foi o que nós queríamos, que era a manutenção da lei da partilha, também não foi o que o projeto de lei do entreguista José Serra, que está sumido, e depois de muitos anos está sendo agora acusado
de desvio. E o Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, já dizia que o Zé Serra é o maior dos ladrões. E ele apresenta um projeto de lei que simplesmente acabava com a lei da partilha. E nós fomos para cima, lutamos, enfrentamos, e nós conseguimos que esse projeto de que acabava com a lei da partilha, ele se transformasse em um projeto que possibilitaria, ao invés de a obrigação da Petrobras de ser operadora única de todos os campos e ter 30%, deixou de ser obrigação para ser opção. Então, hoje, o que acontece? Tem um leilão do pré-sal, os blocos que vão ser ofertados, a Petrobras analisa aqueles blocos e ela tem 30 dias para dizer em quais blocos ela quer ter a opção de ser operadora e ter os 30%. Tanto que a nossa luta foi, eu diria que vitoriosa, que eles já querem acabar, eles já querem modificar a lei de novo, porque essa coisa da Petrobras ter a opção para eles, para os entreguistas, para aqueles que não querem ver os recursos naturais em benefício da população, não serve. Não serve. O que serve é o modelo que eles estão fazendo, que eles estão colocando em prática. Quer dizer, a Petrobras vendendo campos de petróleo, a Petrobras fechando plataformas, a Petrobras querendo vender refinarias. E isso tudo gera uma desigualdade social brutal. Eu vou falar só para dar um exemplo aqui da minha região. Eu moro em Campos, né? No interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui a Petrobras já fechou e já está vendendo mais de 20 plataformas de petróleo, que são chamados campos maduros. O desemprego aqui na região é brutal. É brutal. Certo? A miséria aqui é algo assustador. Só a população que solicitou esse auxílio emergencial do governo, nós estamos falando em quase 40% da população da minha cidade, que tem mais de 500 mil habitantes. Então, eu estou pegando um exemplo. Posso extrapolar esse exemplo para o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que recebeu volumosos recursos de royalties, participação especial, a reativação da indústria naval no nosso estado. O estado do Rio de Janeiro hoje é um estado falido por conta dessa irresponsabilidade da Operação Lava Jato, por conta da irresponsabilidade de parlamentares que não estão comprometidos com o desenvolvimento do nosso país. Não é à toa que o Rio de Janeiro hoje tem um dos maiores índices de desemprego entre os estados da federação. Então, essa é uma luta que ela deve ser contínua. Os companheiros do MAB, que é o Movimento dos Atingidos de Barragem, que o Frei deve conhecer muito bem e deve travar grandes lutas ao lado deles, quer dizer, eles dizem que água e energia não são mercadoria, não são mercadoria mesmo. Eles têm que estar a serviço da população. E essa tem que ser a nossa luta, essa deve ser, tem que ser um objetivo que a gente persiga o tempo todo e não abra mão disso. Não abra mão disso, porque finalizo a minha fala dizendo que o Brasil, nós temos riqueza, nós temos tecnologia, nós temos um povo maravilhoso e não é possível que a gente continue sendo governado em todas as esferas, porque não vamos falar só do presidente da República. O que é o extrato do Congresso Nacional hoje? Pelo amor de Deus, cara. O que é o extrato do Congresso Nacional? É um bando de parlamentares que não tem compromisso nenhum com a sociedade brasileira. Não tem compromisso nenhum com aqueles que mais sofrem. Não colocam. Eu vejo aqui, eu estava ouvindo o Frei falar sobre o nosso querido Papa, né, que está trazendo, na minha visão, está trazendo a igreja para o seu centro de atuação, que é olhar para aqueles que mais precisam, olhar para aqueles que mais precisam, que foi isso que Jesus fez o tempo todo.
Então, a gente não consegue entender como que uma população como essa, né, tão boa, tão solidária, e é uma das coisas que eu espero que permaneça, que se torne perene entre nós, é essa solidariedade que nós estamos tendo nesse momento da pandemia, que ela perdure. Como é que a gente consegue eleger pessoas que não têm compromisso conosco, cara? Não tem compromisso com a gente. Então, esse é o retrato e o extrato do Brasil que a gente vive. Mas nós não podemos desanimar, nós temos que continuar a ter esperança e acreditar que juntos, com programas como esse, a gente vai começar a mudar o pensamento da sociedade para que a gente tenha, aí sim, um Brasil com justiça social e com as riquezas que a gente produz em benefício da nossa população. Muito obrigado. O Frei já foi muito preciso, né, em tudo aquilo que ele falou. Eu quero agradecer a Luciane, né, o convite, agradecer a você, Ricardo, pela mediação sempre ponderada que você faz, e ficar aqui, fico muito feliz, né, que a gente ainda tenha militantes como o Ari, como o Frei, nessa defesa de, como ele disse, de recursos, de bens naturais, né, tão importantes para o dia a dia da sociedade. Agora, o nosso desafio é como é que a gente levanta a massa, como é que a gente faz a massa também dar importância à utilização desses bens naturais para a melhoria de vida da população brasileira, tá bom? Muito obrigado aí, um bom dia para todos e todas. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, teu nome é glorificado